E aí pessoal, meu nome é Clayton, eu sou engenheiro civil e aqui eu vim trazer um cálculo de sistema de hidrantes. Estou modelando uma planilha e aí estou fazendo alguns dimensionamentos para testar ela. Minha intenção é adequar ela para todos os estados do Brasil, que tem algumas diferenças na solicitação de dimensionamento. Por enquanto, ela está apta a calcular para o estado de Rondônia e estados que têm o cálculo de forma semelhante, que é o cálculo na válvula do hidrante. Porém, eu já estou fazendo ela de forma que ela se adeque também ao cálculo da pressão no esguicho. Então aqui eu trouxe um sisteminha de hidrantes e eu vou estar calculando ele, né, os dois hidrantes mais desfavoráveis e fazendo algumas análises em relação ao dimensionamento, comparação dos valores com a planilha e algumas explicações ao longo do vídeo. Então vamos lá. Aqui é o preenchimento padrão, né, dos dados do estabelecimento. Não vou estar preenchendo essa etapa agora. Já vamos aqui para a classificação do empreendimento. Esse sistema eu peguei da internet mesmo, só para fins de comparação. Aqui ele deu um reservatório de 23 metros cúbicos, então eu vou pegar uma classe e divisão que dê mais ou menos esse pedido de reservatório para um tipo de sistema de hidrante semelhante. Vindo na planilha aqui, vou fazer a seleção, colocar divisão C2, escolhendo a divisão, todos esses valores em verde, ele já puxa automaticamente na planilha. Então tem todo um banco de dados que eu inseri para as informações ficarem o mais automáticas possível. Então vou colocar C2, já puxa, que é um comércio com média e alta carga de incêndio. Vou colocar aqui que tem uma área de 5.050 metros quadrados e uma carga de incêndio de 1.200. 1.200. Deixa eu testar aqui com 2.500 e com 800. 12.000 e com 5.000, 18.000. Tá bom, vou manter esse daqui mesmo, que é só para fins de teste mesmo. Deu risco médio, com risco alto eu acho que iria para 48. Vamos testar aqui. Vai para 32. Então vamos manter esse mesmo. Certo. Então deu um sistema tipo 3, risco médio, com esse volume de reservatório a ser adotado ou superior a esse, né? No caso ficou 25.000. A tubulação, que também você escolhe na lista, né? Que é a lista já de materiais recomendado pela instrução técnica. Todos esses valores aqui já puxa automático também. Quando o sistema é tipo 4, quando aqui é tipo 4, e se a pessoa quiser optar, se o engenheiro ou a pessoa responsável técnico optar por uma mangueira de 65 milímetros, é só fazer o preenchimento da caixinha. Então todas essas informações aqui já é automática, que é a norma. No caso, a norma do meu estado, ela ela exige que a pressão mínima na válvula do hidrante seja de 40 MCA. Mas aqui ao longo do cálculo nós vamos ver que a planilha ela atende também para pressão mínima no esguicho. Então, na sequência do dimensionamento aqui, vamos começar do trecho H1, né, que é o hidrante mais desfavorável, até o ponto PA, que seria esse ponto aqui, ó. Então, nosso hidrante H1 é este. O hidrante H1, o ponto PA está aqui, ó. E o hidrante H2, ele é este aqui. Então são os dois hidrantes mais desfavoráveis de acordo com o sistema.
Então, normalmente, quando é um sistema de hidrantes em um nível térreo, os hidrantes mais favoráveis tendem a ser os mais distantes em questão de tubulação. Então, a bomba está aqui, o reservatório aqui, a tubulação ela percorre todo esse trecho de acordo com as características da edificação e acaba que esses dois hidrantes aqui, eles se encontram em uma distância bem elevada. E aí por isso a perda de carga, devido a perda de carga tanto na tubulação quanto nas conexões, acaba tornando eles os mais desfavoráveis. E aí a instrução pede para que a pressão mínima seja atendida nesses dois pontos. Então, vamos aqui começar pelo H1. Vamos ver as informações que a planilha pede. Inicialmente, temos que escolher aqui qual esguincho nós vamos trabalhar. No momento, a planilha ela conta só com esse único modelo de esguicho, né, que ainda eu estou montando em fase de teste. Só que eu estou fazendo isso para que seja de uma forma mais precisa. Então eu pego o esguicho específico que vai ser utilizado, eu vou pegar a curva lá de alcance do jato, do esguicho, eu vou calcular os fatores K individualmente por esguicho, e esse fator K ele vai ser lançado na planilha. Então a pessoa vai escolher o esguicho aqui, ó, por exemplo, esse esguicho com um diâmetro de cálculo de 13 milímetros, aí ele pega o fator K. Esse daqui de 16 milímetros também puxa o fator K. E todos os demais. Então eu vou colocar vários modelos de esguicho aqui. Eu pretendo colocar pelo menos aí uns 15, 20 modelos. Esguichos comerciais que são disponibilizados para venda. E a pessoa faz a escolha do tipo de esguicho que mais for próximo da realidade ali para ela fazer a compra. E esse esguicho vai puxar um fator K. Ok, depois de feita a seleção do esguicho, é só clicar aqui, ó, já tem um macro. E ele vai calcular, de acordo com os parâmetros da norma, vai calcular qual é a pressão mínima na válvula do hidrante H1. Então, com um clique, ele definiu que a pressão mínima no esguicho, a de saída, seria essa. Para alcançar a pressão mínima no hidrante, ó, que é esse 40 MCA, que a norma exige. Então, é bem preciso e bem rápido. Algumas planilhas que eu vi na internet, você teria que testar esse valor aqui, ó, do esguicho. Você teria que ir testando até chegar no valor que atenda essa pressão no hidrante. Porque quando nós calculamos um sistema de hidrantes, nós fazemos o cálculo meio que inverso. Então, ao invés de calcular desde o reservatório até chegar no esguicho, onde poderia não atender e nós termos que fazer todo um recálculo, nós já começamos desde o esguicho até chegar no reservatório para já ir atendendo essa pressão mínima que a instrução exige. Então, feito a escolha aqui do esguicho, clicou aqui para definir qual seria a pressão de saída no esguicho para que essa pressão no hidrante fosse alcançada, aí a planilha faz todo o cálculo automático. Pretendo também montar um memorial com todas as fórmulas utilizadas, as unidades de medida, se bem que aqui já está bem claro as unidades de medidas, só as fórmulas que estão ocultas, né? Porque são fórmulas muitas das vezes complexas, mas eu pretendo um memorial para deixar mais claro possível qual foi a rotina de cálculo utilizada, para a pessoa não ter dúvida, para o engenheiro ou o responsável técnico pegar essa planilha e ele não ter dúvida de todos os passos que foram feitos até chegar no cálculo final. Então, para o hidrante H1, foi feito aqui o cálculo, chegou na pressão mínima nessa válvula do hidrante. Agora aqui, o comprimento da tubulação. Vamos lá pegar a distância do H1 até chegar no ponto PA. Temos aqui então 2,50, 4,68. Deixa eu fazer um bloco de texto. Então, 2,50 mais 14
e 68, 2,58, mais 2,58, mais 30,15, pronto. Essa é a distância de H1 até PA. Aí eu pego esse valor, coloco aqui que ele já vai somar. Então é 49,91 metros de distância até o ponto PA. O diâmetro da tubulação, 65, você pode escolher outros valores, normalmente o mais padrão é 65. A norma até permite utilizar 50, mas tem que ser analisado. Então, vamos lá. Conferir. É 65 mesmo o diâmetro da tubulação. Agora, feito isso, nós temos que selecionar as peças, conexões que tem ao longo desse trecho. Então, desde a válvula do hidrante até o ponto PA, quais são os registros e conexões que tem. Eu já fiz dessa forma para ficar um pouco mais facilitado o preenchimento dessas informações. Então, coloquei aqui valores de perda de carga, né, comprimento equivalente de aço e ferro, né, o material aço e ferro, e também PVC e cobre, caso a pessoa opte por um outro tipo de tubulação. Então, nesse caso aqui, deixei já todos automáticos no aço e ferro, né? Vamos ver as peças e conexões que tem ao longo desse trecho. Então aqui vamos ter uma válvula, né? Uma válvula que é do hidrante, uma válvula angular. Válvula... Aqui, ó, registro de ângulo aberto. Isso, que é a do hidrante, tem um comprimento equivalente de 10 metros, né? Vamos ver mais o que nós temos aqui nesse trecho. Vamos ter aqui um joelho, outro joelho, então 3 joelhos. Aqui vamos ter um T de passagem direta. Então, vamos colocar aqui 3 joelhos, joelho, 90 graus, ok, 3, preencher aqui, né? E T de passagem direta. T de passagem direta tem um só. Beleza, aqui ele já pegou o comprimento equivalente. Ó, comprimento equivalente. E já calculou aqui também a perda de carga por metro na tubulação. Aí ele vai fazer o quê? Vai pegar o comprimento real da tubulação, que é esse daqui, o que nós preenchemos. Vai pegar o comprimento equivalente, soma, multiplica pela perda de carga, e aí vai ter a perda de carga total da tubulação nesse trecho, que é 2,02 MCA. Aqui, a distância, o comprimento que desce, o comprimento que sobe, tem que ser preenchido também. No caso ali, é 2,50, né, que desce, 2,50. Então, desce 2,50. Por quê? Esse valor, ele vai ser agregado na perda de carga. Visto que está a favor da gravidade, ele vai ser negativo, ou seja, eu não preciso somar esse valor de perda de carga, visto que esse trecho ele vai me auxiliar no ganho de pressão. Então ele entra negativo, porque na somatória ele vai reduzir a pressão no final do trecho, que é no ponto PA, que deu essa pressão aqui. O hidrante H1 é o mais próximo da bomba? Por que essa pergunta? Em uma situação onde um cálculo de sistema de hidrantes de um prédio, por exemplo, o hidrante H1 ele pode ser o mais próximo da bomba, porque o reservatório vai estar em cima, e o reservatório de pior pressão, em virtude da gravidade, seria o mais próximo dela. Já o reservatório lá de baixo do primeiro andar, ele teria uma pressão maior pelo ganho de pressão da gravidade que vai ter, da distância entre o reservatório e esse hidrante final.
Então por isso que tem que preencher essa informação, porque aí vai mudar o entendimento no cálculo. No caso aqui é não, né? Porque ele é o mais longe no caso, né? Por isso que ele é o mais desfavorável. Então o trecho H1PA foi calculado. O H2PA é da mesma forma. Então o esguicho, eu já deixei automático para pegar o mesmo esguicho que foi selecionado para o hidrante H1. E aqui é só clicar, atingir a pressão mínima no hidrante H2. Clicando ele já vai encontrar, viram aqui que deu a mesma pressão no esguicho, né? Isso daqui nós vamos mexer, vai ter um botãozinho para clicar também, porque essa pressão, a norma ela fala que precisa ser equilibrada. Então na norma fala que a diferença de pressão absoluta entre o H1 e o H2, né, que são os dois hidrantes mais desfavoráveis, ela não deve ultrapassar 0,5 MCA. Então eu já previ isso também, e aí tem um macro já que você só vai clicar e ele vai equilibrar essas pressões. Então vamos seguir aqui, pegando agora a distância de H2 até o ponto PA. Então, vamos lá. H2 vai a distância até o ponto PA. Vou usar essa mesma conta aqui. Então, H2 até o ponto PA, 2,50. Temos aqui 6,69. 6,69, 14,98, 17,23, 17,23, e é isso, até o ponto PA essa é a distância. Então eu pego aqui, dou um Ctrl C, vamos colar aqui essa soma. Pronto, então a distância de H2 até o ponto PA é 41. Tubulação a mesma, né? Opa, 65. Ok, agora vamos preencher os registros e conexões que tem nesse trecho. Então vai ter um registro de ângulo aberto, né? Que é o da válvula do hidrante. Vamos ver mais o que tem. Temos aqui uma curva, um joelho no caso. Um joelho. 2 joelhos, 3 joelhos. Vamos ter aqui um T de passagem direta e um joelho, um T de passagem direta e um joelho. Então são 1, 2, 3, 4 joelhos e um T de passagem direta. De passagem direta, joelho 3, de passagem direta 1. E no final do trecho, esse T de passagem direta já foi calculado, né? No outro. No caso aqui vai ser um de saída lateral, né? Visto que a água vai vir aqui, em vez de passar direto para esse outro, vai ter que fazer uma curva. Então vamos considerar aqui um T de saída lateral, T de passagem lateral. Beleza. Aqui então já selecionamos as peças e conexões que tem no trecho. Ele calculou a perda de carga nesse trecho. Vamos colocar aqui o desnível também, desce 2,5. Considera também. A diferença de pressão aqui não está visível, está bem oculto aqui, mas aqui eu clico para equilibrar a pressão na pressão mínima entre os dois hidrantes. Aqui aparentemente está atendendo, mas vamos clicar aqui, ó, vai dar uma diferencinha. Ele pega o mínimo para ter uma diferença mínima entre os dois hidrantes. Então, ó, a pressão na válvula do hidrante mudou, 40,3, mudou um pouco a vazão também. A do primeiro geralmente mantém, a do primeiro mantém. Então aqui, ó, atendeu a vazão. Quando não atender a vazão mínima, que é essa daqui, a célula muda de cor, para dar um aviso, né? Aqui também, mas normalmente com o macro aqui dificilmente vai acontecer isso.
Então, está atendido, né? Todas as pressões mínimas e vazões mínimas. Aqui já foi calculado, então, do hidrante H2, que é o segundo mais desfavorável, até o ponto PA. Já foi equilibrada a pressão. Agora é calculado o ponto PA, que é o ponto crítico, até a bomba. Mesma tubulação. Vamos agora... a pressão no ponto PA, normalmente, pega-se a pressão, a maior pressão entre essas duas aqui, né? Aqui no caso deu igual, porque eu equilibrei com o macro e geralmente fica bem preciso. Então deu 39,52 MCA. Aí vai ser pego essa pressão. Agora vamos ver a distância do ponto PA até a bomba. Então o ponto PA está aqui. Vamos pegar aqui de novo esse cálculo. Esse cálculo aqui. Temos 8,29. 8,29 mais... Deixa eu arrastar mais para cá. 8,29, 21,56, 21,56, 2,55, 3,81, 11,08, 25,23, 14, não, aqui segue pra cá, 39,27, tá bem longe, né? 39,27, 5,33, 29,20, que é até a bomba. Vamos lá, bomba principal. Vamos pegar esses trechinhos aqui também, né? Então aqui 0,80, 1 metro, 0,20, 2 metros então, né? Mais 2 metros. Copiar todo esse trecho. Cadê? Então a distância até a bomba é essa daqui. 148,32 metros é a distância do ponto crítico PA até a bomba. Vamos ver agora as conexões. Vamos ver as conexões que tem até chegar lá no trecho. Então temos aqui um T de passagem direta. Vamos contar primeiro os joelhos. 1 joelho, 2 joelhos, 3 joelhos, 3 joelhos, 4 joelhos, 5 joelhos. Vamos lá, preenche aqui, 5 joelhos. Vou contar os T's agora. Vamos lá. Temos um T de passagem direta, 2 T's de passagem direta, 3 T's de passagem direta, 4, 5, 6 T's de passagem direta, 7 T's de passagem direta. Esse daqui é de saída lateral. Então, passagem direta, 7 T's. Passagem lateral 1. Ok, vamos ver o que tem mais. Acho que era isso. E aqui vai ter um registro de gaveta e uma válvula de retenção. Então, um registro de gaveta e uma válvula de retenção. Válvula de retenção, nesse caso, ela é a leve. Vamos ver. Na horizontal, ela é leve. Se fosse na vertical, seria válvula de retenção pesada.
Então, válvula de retenção leve e registro de gaveta aqui. Pronto. Então aqui calculou todos os comprimentos equivalentes, somou com o comprimento real e deu essa perda de carga aqui, ó, devido à distância, de ser uma distância bem alta, ter muitas curvas, né? Ó, para ver a perda de carga que esse trecho causou. E desnível não teve, né? Entre o ponto PA e a bomba não houve desnível. Ó, ponto PA foi, não houve desnível. Então aqui é zerado. Então, ó, a pressão no final do trecho 59,02, que é a pressão na bomba ali. Agora vamos calcular a pressão do trecho da bomba até o reservatório. Aqui geralmente usa-se uma tubulação de um diâmetro comercial acima do que é utilizado na tubulação do sistema. Então aqui está 75, né? Eu não sei se no projeto a pessoa adotou. Olha, ela adotou 80 na verdade, né? Adotou 80. 80 aqui, nesse trecho 50, mas vamos adotar uma só. Deixa eu ver. Vamos manter 75. Vamos ver a distância agora, pegar da bomba principal até o reservatório. Então a bomba principal está aqui. Tem 20, 80, 60, 1,60. Então a distância aqui 1,60. Vamos ver agora os itens que tem, né? Temos aqui um T de passagem direta, uma curva, um registro de gaveta e um T de saída lateral. Um de passagem direta, um de saída lateral, um joelho e um registro de gaveta. E uma saída da canalização, que é o que vai para o reservatório, né? Então vamos ver aqui, registro de gaveta tem um. Válvula de retenção ele não colocou. Válvula de pé de crivo não demonstrou no projeto. Saída de canalização. Joelho tem um. T de passagem direta tem um. E de saída lateral tem um. Luva de união também não mostrou se ele colocou ali. Então foram esses os registros e conexões que tem nesse trecho. Fez aqui também o cálculo da perda de carga, não houve desnível. Não houve desnível. Então a pressão lá no reservatório seria essa daqui. Aqui já vai para o cálculo de potência da bomba. Nessa etapa aqui, esse trecho só vai ser preenchido em situações onde o reservatório é subterrâneo, porque aí você precisa calcular a perda de carga na sucção, perda de carga no recalque, feito aqui o preenchimento, né, de toda, aqui posso desmarcar todos, ó, automático, vem aqui, desmarco todos também. Você tem que fazer o preenchimento, esse cálculo aqui, quando é um reservatório subterrâneo. Caso seja um reservatório nível do solo ou elevado, aí não é necessário. Então aqui já vai para o cálculo da potência da bomba com base na altura manométrica, que é a altura manométrica que foi definida, ela foi definida lá naquele cálculo ali, ó, do reservatório, que é a última pressão, vai ser essa daqui. Então essa altura manométrica, ó, reservatório subterrâneo, vamos marcar aqui reservatório no nível do solo, porque aí ele vai entender que a altura manométrica não vai ser essa mais, vai ser aquela que é a do final da bomba. Fator de segurança aqui de 10%, vamos colocar 10%, o rendimento da bomba, vamos colocar uns 60%. Manual é automático, certo? Então ele vai pegar aquela altura manométrica, vai pegar o rendimento da bomba, né? Normalmente, vamos colocar uns 55% do rendimento dessa bomba. E
colocar um fator de segurança, então deu aí uma potência de 11,93 cavalo vapor, né, que é o HP, horsepower. Pronto, então aqui o sistema está dimensionado. Essa etapa do NPS HD aqui também só é necessário para reservatórios subterrâneos, que seria aquela pressão de sucção, né, negativa. E aí você precisa fazer esse cálculo, né, desse NPS-HD para saber se o disponível pela bomba, né, o limite da bomba, se ele está atendendo, se é inferior. Então aqui nós não precisamos fazer esse cálculo também. Aí aqui ele pega os dados do sistema, né, o resumo geral do cálculo, onde ele vai falar a altura manométrica que foi utilizada, a pressão no caso foi calculada. Essa altura manométrica aqui no caso está puxando essa, mas eu vou esquematizar para quando eu preencher que é reservatório nível do solo elevado, ele puxar esta altura manométrica aqui, ó. Isso tudo é porque eu ainda estou adequando a planilha, vou fazer várias melhorias nela ainda, mas esse é o modelo de cálculo. Tentei fazer de uma forma bem completa, né, que eu tinha dificuldade de encontrar uma planilha acessível, pronta já, que me atendesse da forma que eu sou, de ser bem técnico e bem preciso, querer entender todo o cálculo que está sendo feito. Então eu montei essa de acordo com as minhas necessidades, mas que eu também possa disponibilizar, comercializar ela e atenda outras pessoas. Então essa é a planilha, essa é a forma de cálculo, espero que tenha ficado claro. E assim que eu finalizar ela da forma que eu pretendo finalizar, eu trago um novo vídeo aqui para vocês. É isso, valeu galera, muito obrigado.